Se você já compartilhou sua vida com um gato laranja, ou até mesmo se apenas viu vídeos deles na internet, com certeza percebeu que há algo profundamente incomum em seu comportamento. Eles parecem operar sob um conjunto de regras completamente diferente do resto dos felinos. Eles se lançam no vazio sem pensar, miam para as paredes às 3 da manhã, exigem atenção com uma intensidade quase esmagadora, muitas vezes, dão a impressão de que seus cérebros funcionam em uma frequência que a ciência ainda não conseguiu decifrar. A cultura popular da internet brinca há anos dizendo que todos os gatos laranjas do mundo compartilham um único neurônio e que devem se revezar para usá-lo. Mas, além dos memes, das piadas e das anedotas divertidas, existe uma realidade biológica, genética e psicológica fascinante. Os gatos laranjas não são simplesmente felinos com uma cor de pelagem chamativa. Eles são uma maravilha da evolução e da genética, portadores de um legado histórico que remonta aos vikings, e donos de uma estrutura biológica que altera fundamentalmente a forma como interagem com o mundo e conosco. Hoje vamos detalhar exatamente por que esses felinos ruivos são uma anomalia no reino animal. Vamos mergulhar na ciência da cor, na psicologia do comportamento felino e nos segredos evolutivos que fazem com que seu gato laranja seja, de fato, biologicamente diferente de qualquer outro gato na Terra. E para entender isso, precisamos explorar 19 razões fundamentais e cientificamente comprovadas que separam os gatos laranjas do resto. A primeira razão reside em um monopólio genético fascinante que ocorre em nível cromossômico. A cor laranja nos gatos não é um simples capricho da natureza, mas o resultado de um gene muito específico conhecido como gene O, pela palavra inglesa orange. O que torna este gene absolutamente extraordinário é que ele está ligado ao sexo. Na genética felina, assim como nos humanos, as fêmeas têm 2 cromossomos X, enquanto os machos têm um cromossomo X e um cromossomo Y. O gene que determina a cor laranja ou preta só pode residir no cromossomo X. O cromossomo Y, que faz com que um gato seja macho, é geneticamente minúsculo e não tem espaço para carregar informações sobre a cor da pelagem. Isso significa que a genética de um gato laranja está intrinsecamente ligada ao seu gênero de uma maneira que altera toda a demografia desta variante de cor. Passando para a segunda razão, essa peculiaridade genética cria um desequilíbrio de gênero massivo. Aproximadamente 80% de todos os gatos laranjas do mundo são machos. Apenas 20% são fêmeas. Para que nasça um macho laranja, ele só precisa herdar um cromossomo X com o gene laranja de sua mãe. O pai apenas fornece o cromossomo Y, que não afeta a cor. É um caminho genético muito direto e simples. No entanto, para que nasça uma fêmea laranja, o cenário é muito mais complexo. Ela deve herdar 2 cromossomos X com o gene laranja, um de sua mãe e outro de seu pai. Isso significa que o pai deve ser obrigatoriamente um gato laranja e a mãe deve ser laranja ou, pelo menos, escama de tartaruga ou cálico. As probabilidades matemáticas de que esta combinação genética ocorra são drasticamente menores, o que torna as fêmeas laranjas uma raridade relativa no mundo felino e explica por que a energia dominante desses gatos costuma ser esmagadoramente masculina. Em terceiro lugar, devemos falar de uma ilusão ótica genética, a razão pela qual um gato laranja sólido é uma impossibilidade biológica. Se você olhar de perto para qualquer gato laranja, notará que ele sempre tem algum tipo de padrão de listras, manchas ou redemoinhos. Você nunca encontrará um gato laranja de um único tom uniforme, como pode encontrar um gato preto ou branco sólido. Isso se deve a um fenômeno genético chamado epistasia, onde a presença de um gene mascara ou modifica a expressão de outro. Nos gatos, o gene que produz a cor laranja está fortemente ligado ao gene agouti, que é o gene responsável pelo padrão tigrado ou tab. Quando o gene laranja é ativado, ele essencialmente anula o gene de cor sólida. A biologia do gato é forçada a expressar o padrão tigrado, fazendo com que cada gato laranja no planeta seja, por padrão genético, um gato tab. A quarta razão nos leva à marca registrada mais famosa desses gatos, a distinta letra M que carregam na testa. Ao longo dos séculos, esta marca gerou inúmeras lendas. No cristianismo, conta-se que um gato tigrado consolou o menino Jesus no presépio, e a Virgem Maria acariciou a cabeça do gato, deixando a inicial de seu nome. Na tradição islâmica, disse que um gato salvou o profeta Maomé de uma serpente venenosa, e ele o abençoou deixando sua inicial na testa do animal. No entanto,
A verdadeira razão científica é um testemunho da biologia evolutiva. O M é um componente padrão do padrão TAB, ditado pela forma como os folículos pilosos se desenvolvem e distribuem a melanina durante a fase embrionária. Este padrão de camuflagem era vital para a sobrevivência dos ancestrais selvagens de nossos gatos domésticos, permitindo-lhes espreitar suas presas entre as ervas altas e as sombras das florestas sem serem detectados. Em quinto lugar, encontramos uma condição dermatológica exclusiva que os torna únicos, conhecida como lentigo. Se você tem um gato laranja, é muito provável que tenha notado pequenas sardas pretas ou marrons em seu nariz, em seus lábios e até mesmo no interior de sua boca ou nas bordas de seus olhos. Muitos donos se assustam ao ver essas manchas escuras aparecerem de repente, temendo que seja algum tipo de câncer de pele. Felizmente, o lentigo é uma hiperpigmentação completamente benigna. É o resultado de um aumento no número de melanócitos, as células produtoras de pigmento, nas membranas mucosas. Embora possa aparecer em gatos escama de tartaruga ou cálico, é esmagadoramente predominante nos gatos laranjas. Essencialmente, seu gato laranja tem sardas, e essas sardas tendem a se multiplicar à medida que o gato envelhece, dando-lhes uma aparência facial única e em constante mudança. A sexta razão aprofunda-se na química mesma de sua cor. O tom vibrante de um gato laranja é causado por um tipo específico de melanina chamado feomelanina. Este é exatamente o mesmo pigmento microscópico que produz o cabelo ruivo nos seres humanos. Ao contrário da eumelanina, que produz cores pretas e marrons, a feomelanina reflete a luz no espectro do vermelho e do amarelo. O fascinante aqui é que, na medicina humana, estudou-se extensivamente como as pessoas ruivas com altos níveis de feomelanina processam a dor de maneira diferente, muitas vezes exigindo doses mais altas de anestesia. Embora a medicina veterinária ainda esteja investigando se essa correlação se traduz exatamente da mesma forma nos felinos, muitos veterinários e especialistas em comportamento animal notam respostas neurológicas e sensibilidades únicas nos gatos laranjas que poderiam estar ligadas à química deste pigmento compartilhado. Chegamos agora à sétima razão, que aborda diretamente o famoso fenômeno do único neurônio laranja. A internet está inundada de vídeos de gatos laranjas em situações absurdas, olhando para o nada, caindo de móveis ou mostrando uma falta total de instinto de conservação. Mas, eles são realmente menos inteligentes? A ciência do comportamento cognitivo animal sugere que não se trata de uma falta de inteligência, mas de uma diferença na avaliação de riscos e na impulsividade. Os gatos laranjas, devido à alta prevalência de machos e à genética ligada à sua sociabilidade, tendem a ser mais audaciosos e menos ansiosos. Um gato temeroso pensará 2 vezes antes de pular em uma prateleira instável. Um gato laranja, carente dessa inibição ansiosa, simplesmente pulará. Essa falta de hesitação muitas vezes resulta em acidentes cômicos que interpretamos como estupidez, quando na verdade é uma manifestação de confiança extrema e baixa aversão ao risco. A oitava razão que os diferencia é sua assombrosa capacidade de vocalização. Os proprietários de gatos laranjas costumam relatar que seus animais de estimação são excepcionalmente conversadores. Eles não apenas miam para pedir comida, mas parecem emitir uma ampla gama de gorjeios, trinados e sons complexos para comunicar seu estado de espírito, frustração ou simplesmente para anunciar sua presença em um cômodo. Os etólogos sugerem que essa tendência a serem vocais está ligada à sua natureza gregária. Por serem gatos geneticamente predispostos à audácia, eles não sentem a necessidade evolutiva de permanecer em silêncio para se esconder de predadores em um ambiente doméstico. Eles utilizam sua voz como uma ferramenta de manipulação social altamente eficaz para interagir com os humanos, tendo aprendido que certas frequências de miado provocam respostas imediatas de cuidado por parte de seus donos. A nona razão nos leva a uma jornada histórica fascinante, conectando os gatos laranjas modernos aos antigos vikings. Em 1995, um grupo de cientistas liderado pela pesquisadora Dominique Pontier publicou um estudo exaustivo sobre a frequência das variantes genéticas felinas em diferentes populações da Europa. Eles descobriram que havia uma concentração inusualmente alta de gatos laranjas em áreas que historicamente foram assentamentos vikings, como a cidade de York na Inglaterra e certas regiões da França e Escandinávia. A teoria predominante é que os vikings favoreciam os gatos laranjas para levá-los em seus navios de longo curso.
Eles os apreciavam por sua natureza amigável e sua destreza para caçar ratos nos porões dos navios. À medida que os vikings viajavam, comerciavam e conquistavam, eles também propagavam o gene laranja por toda a Europa, eventualmente, pelo resto do mundo. A 10ª razão explora a sociabilidade e o ambiente, baseando-se nesse mesmo estudo de Pontier. A pesquisa revelou algo assombroso sobre como o ambiente dita a cor dos gatos. Descobriu-se que os gatos laranjas são muito mais comuns em ambientes rurais do que em ambientes urbanos densos. A explicação evolutiva é cativante. Em áreas rurais, o sistema de acasalamento é poligínico, onde alguns poucos machos dominantes se acasalam com múltiplas fêmeas. Os machos laranjas, que tendem a ser maiores e mais audaciosos, dominam essas áreas abertas e garantem sua linhagem. No entanto, nas cidades lotadas, as fêmeas se acasalam com múltiplos machos em um curto período. Neste ambiente urbano, a estratégia de força bruta do macho laranja é menos eficaz, e os gatos de outras cores têm mais sucesso reprodutivo. Isso demonstra que a cor laranja não é apenas estética, é uma estratégia biológica de sobrevivência adaptada a espaços abertos. A 11ª razão pela qual eles se destacam é seu tamanho físico e peso. Estatisticamente, os gatos laranjas tendem a ser maiores, mais altos e mais pesados do que os gatos de outras cores. Isso está diretamente relacionado ao dimorfismo sexual e ao fato de que a grande maioria deles são machos. Mas mesmo comparando machos laranjas com machos de outras cores, eles frequentemente mostram uma estrutura óssea mais robusta. Geneticamente, os alelos que promovem um maior tamanho corporal parecem ter uma correlação com as vias genéticas que expressam a cor laranja. Esse tamanho extra era uma vantagem evolutiva massiva nas fazendas e campos onde se originaram, dando-lhes o poder físico necessário para defender territórios vastos e caçar presas maiores. A 12ª razão é seu comportamento temerário, uma extensão de sua baixa aversão ao risco. Esta é a razão pela qual os veterinários frequentemente veem uma proporção maior de gatos laranjas nas salas de emergência por lesões relacionadas a quedas, brigas ou ingestão de objetos estranhos. Sua natureza curiosa e sua falta de medo os levam a explorar lugares perigosos. Não é raro encontrar um gato laranja preso no galho mais alto de uma árvore ou tentando fazer amizade com um cão agressivo. Seu cérebro está programado para a exploração e a dominância territorial, o que muitas vezes anula seu senso de autoconservação. Esta é a base científica por trás de muitos dos vídeos virais que vemos. É uma mistura de coragem biológica e uma curiosidade que literalmente coloca o gato em risco. A 13ª razão é a complexidade de sua pelagem, que se divide em 4 padrões tigrados distintos, cada um com sua própria história genética. Embora todos sejam tigrados, nem todos são iguais. O primeiro é o padrão Mackerel, ou cavala, que apresenta listras verticais contínuas como um tigre, e é o padrão original dos gatos selvagens. O segundo é o padrão Classic, ou clássico, que mostra redemoinhos grossos e padrões circulares nas laterais, assemelhando-se a um bolo de mármore, uma mutação que apareceu mais tarde na história felina. O terceiro é o padrão Chicked, ou pontilhado, onde os pelos individuais têm faixas de cores claras e escuras, dando um aspecto arenoso sem listras no corpo, comum em raças como o abissínio. E o quarto é o padrão Spotted, ou manchado, onde as listras se quebram em pequenas manchas distintas, dando-lhes o aspecto de um pequeno leopardo. Cada gato laranja é uma obra-prima única da geometria genética. A 14ª razão aborda seu notório apetite e predisposição à obesidade. O criador de Garfield, Jim Davis, não escolheu um gato laranja gordo por acidente. Ele se baseou em observações reais. Os gatos laranjas têm uma reputação bem merecida de serem comedores impulsivos. Sua herança rural e seu tamanho maior significam que evolutivamente eles estavam programados para consumir a maior quantidade de calorias possível quando a comida estava disponível, para manter sua grande massa muscular. Em um ambiente doméstico moderno, onde a tigela de comida está sempre cheia e o exercício é mínimo, esse impulso biológico de comer em excesso se torna um problema de saúde grave. Os gatos laranjas são estatisticamente mais propensos a desenvolver obesidade felina e diabetes se seus donos não controlarem estritamente suas porções e estimularem sua atividade física. A 15ª razão é seu impacto desproporcional na história e na cultura humana. Nenhuma outra cor de gato capturou a imaginação humana da mesma maneira.
O ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill amava tanto seu gato laranja, chamado Juke, que deixou uma cláusula em seu testamento exigindo que sempre deve haver um gato laranja com peito branco vivendo em sua histórica residência de Chartwell, às custas do Estado, uma tradição que se mantém até hoje. Desde o gato de botas até o gato do filme Alien, os criadores e líderes escolheram sistematicamente os gatos laranjas para representar coragem, lealdade e uma personalidade maior que a vida, demonstrando que seu impacto psicológico em nós é profundo e antigo. A 16ª razão envolve considerações de saúde específicas ligadas à sua pigmentação. Além do risco de obesidade, os gatos laranjas, especialmente aqueles com narizes e orelhas de cor rosa pálido, são altamente suscetíveis ao carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer de pele causado pela exposição ao sol. A falta de melanina escura nessas áreas de pele exposta significa que eles não têm proteção natural contra os raios ultravioleta. Os donos de gatos laranjas que gostam de tomar sol nas janelas ou sair ao ar livre devem ser extremamente cuidadosos, muitas vezes precisando aplicar protetor solar felino específico nas orelhas e no nariz de seus animais de estimação para prevenir queimaduras solares que podem se tornar malignas rapidamente. Neste ponto, quero fazer uma pausa e te perguntar algo diretamente. Você notou alguma dessas raridades em seu próprio gato? Você já viu seu gato laranja olhando fixamente para a parede como se visse fantasmas? Ou talvez ele tenha se metido em problemas por ser corajoso demais? Qual dessas razões mais te surpreendeu até agora? Deixe um comentário abaixo compartilhando a história mais estranha ou divertida que você tem com um gato laranja, porque a comunidade precisa saber se todos estamos experimentando o mesmo caos felino. Eu adoro ler como a ciência que estamos discutindo se manifesta em suas salas de estar. Continuando com a 17ª razão, entramos na psicologia humana e em como percebemos esses animais. Um fascinante estudo realizado pela Universidade da Califórnia em Berkeley investigou como a cor da pelagem de um gato afeta a percepção humana de sua personalidade. Os resultados foram reveladores. De maneira esmagadora, as pessoas atribuíram os traços de amigável, carinhoso e acessível aos gatos laranjas, enquanto os gatos brancos eram vistos como distantes e os gatos escama de tartaruga como intolerantes. Isso cria uma profecia autorrealizável. Como os humanos esperam que os gatos laranjas sejam amigáveis, eles se aproximam deles com mais confiança, os acariciam mais e os adotam mais rápido nos abrigos. O gato, em resposta a esse tratamento positivo e relaxado, torna-se mais amigável. É um ciclo lindo onde nossa expectativa cultural molda a realidade do comportamento do animal. A 18ª razão é sua abordagem em relação à agressão e à territorialidade. Apesar de sua reputação de serem amigáveis com os humanos, os machos laranjas podem ser incrivelmente dominantes e agressivos com outros gatos. Na dinâmica das vizinhanças, o gato laranja costuma ser o chefe. Seu tamanho, combinado com a audácia impulsionada pela testosterona nos machos não castrados, os torna formidáveis defensores de seu território. Eles não tendem a recuar em uma briga e utilizam posturas corporais muito expansivas para intimidar os intrusos. Essa dualidade é fascinante. Eles podem ser o gato mais terno e dependente no sofá com você, e se tornarem um guerreiro implacável quando outro felino cruza a linha de seu jardim. Sua agressividade não é maliciosa, mas uma resposta biológica bruta para garantir recursos e proteger seu domínio. Finalmente, a 19ª razão é a profundidade do vínculo emocional que formam com seus humanos. Todos os gatos podem ser carinhosos, mas a combinação das 18 razões anteriores cria uma tempestade perfeita de apego no gato laranja. Sua natureza gregária, sua falta de inibição, sua vocalização constante e seu tamanho reconfortante os tornam animais que não apenas convivem com você, mas exigem ser uma parte ativa e intrusiva de sua vida diária. Um gato laranja não se esconderá debaixo da cama quando chegarem visitas, ele estará no centro da mesa exigindo atenção. Não dormirá em um canto isolado, dormirá diretamente sobre seu peito. Essa falta de limites pessoais, impulsionada por milênios de evolução rural e seleção viking, cria uma relação de codependência que é imensamente gratificante para o dono.